Opa. Boa tarde, bem-vindos a esta sessão que visa comemorar hoje o nascimento de Irisalva Constância de Nóbrega Nunes Moita, nascida em Sá da Bandeira, Angola, 21 de maio de 1924, e que nos trouxe hoje aqui precisamente para evocar essa memória. E antes de mais agradecer a todos os presentes aqui neste espaço do Gabinete de Estudos Oliciponenses e agradecer também aos ouvintes que estão via Facebook a assistir a esta apresentação. Esta apresentação é a primeira de um conjunto de apresentações e de conversas que o Gabinete de Estudos Oliciponenses e o Centro de Arqueologia de Lisboa vão realizar no âmbito, durante este ano, até 20 de maio de 2025, no âmbito das comemorações dos 100 anos do nascimento da doutora Irisalva Moita, que, como todos sabem, foi uma personalidade ímpar para o estudo da cidade de Lisboa nas suas várias dimensões, em particular do ponto de vista histórico e patrimonial e também etnográfico da cidade de Lisboa. Foi uma cidadã, foi uma portuguesa que estudou, que investiu na sua própria educação e que teve sempre uma faceta de visibilidade pública e de serviço público que ficou muito visível e muito patente na infraestrutura cultural que ainda hoje continua ao serviço da Câmara Municipal de Lisboa e que ainda hoje todos nós beneficiamos dela, tanto os cidadãos como, no caso de muitos investigadores e de muitos funcionários que continuam a trabalhar nessas mesmas instituições municipais que a doutora Irisalva Moita fomentou e criou mesmo, chegou até nós, graças ao seu trabalho e ao seu investimento pessoal, e que nos legou uma importante investigação acerca da memória de Lisboa e que ficou plasmada na sua obra que escreveu e na sua obra física também que nos legou, que foram as várias exposições que ela assumiu com responsabilidade e também a sua grande obra que terá sido porventura um museu da cidade, atual Museu de Lisboa. Nesta primeira conversa que vamos iniciar hoje, deste conjunto de conversas que vamos realizar durante o próximo ano, foi convidada, e agradeço a sua disponibilidade, a doutora Ana Cristina Leite, que é historiadora e museóloga e é atualmente investigadora desta casa no Gabinete de Estudos Oliciponenses. É doutoranda em Museologia pela Universidade de Lusófona, onde desenvolve uma tese sobre a história do Museu da Cidade de Lisboa, atual Museu da Cidade de Lisboa, atual Museu de Lisboa, orientada pelo professor Mário Mourinho, O Tempo do Museu da Cidade, 2005 a 2015, um património para Lisboa. É mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com pós-graduação em Conservação de Museus pela Escola de Belas Artes de Lisboa e licenciada em História. Foi chefe da Divisão de Museus e Palácios da Câmara Municipal de Lisboa entre 1995 e 2011 e coordenadora dos Museus Municipais entre 2011 e 2013. Ou seja, foi, por assim dizer, a última diretora do Museu da Cidade de Lisboa, que havia sido instalado pela doutora Irisalva Moita, como todos sabem, no Palácio Pimenta, onde hoje funciona ainda o Museu de Lisboa. É autora de diversos projetos de museologia e património, criou o Museu do Teatro Romano em 2001, na senda precisamente de um projeto que havia sido lançado e acarinhado pela doutora Irisalva Moita e, portanto, teve a oportunidade de pegar neste projeto da doutora Irisalva Moita e implementá-lo pela primeira vez, e ele continua a funcionar. Definiu o programa museológico preliminar para a ampliação do circuito museológico entre 2011 e 2013
e participou e coordenou também a reestruturação do Museu de Bordal Pinheiro em 2005 e do Museu de Santo António entre 2012 e 2013, entre outras intervenções. Tem também obras publicadas, foi comissária científica e dirigiu também várias exposições no âmbito dos museus municipais e do Gabinete de Estudos Oliciponenses. Creio que também há que destacar uma outra situação que, de certa forma, é um privilégio para nós podermos beneficiar desta partilha connosco, é que a doutora Ana Cristina Leite, de certa forma, cresceu profissionalmente e assumiu as funções que assumiu um pouco sob a batuta, precisamente, da doutora Irisalva Moita, nos idos anos 80. E, portanto, foi uma pessoa que lidou diretamente com a doutora Irisalva Moita e, portanto, melhor do que muita gente, poderá facilmente ser testemunha, precisamente, desse afinco, dessa responsabilidade e desse interesse cidadão que a doutora Irisalva Moita nos legou e deixou, e a razão pela qual nós estamos hoje aqui a evocar os 100 anos do seu nascimento. E, sem mais delongas, eu passava então a palavra à doutora Ana Cristina Leite. Obrigado. Obrigada, António. Boa tarde a todos. Começaria por dizer que qualquer pretexto é válido para falar de Irisalva Moita. Como o António bem disse, assinalar-se hoje os 100 anos do seu nascimento, a 21 de maio de 1924, em Lumbango, Angola. E não se pense que já foi tudo dito ou escrito sobre esta singular mulher. Por isso, falar de Irisalva Moita é sempre um enorme prazer, mas também uma grande responsabilidade, que o fazemos com alguma emoção. Mas fazemos evidentemente numa vertente historiográfica, embora, como também não poderia deixar de ser, mesclada com memórias dos tempos em que trabalhámos no Museu da Cidade e nos museus municipais, entre 1982 e 1994. Irisalva Moita era então conservadora-chefe dos Museus Municipais de Lisboa, desde 1971, e 94 foi o ano em que se reforma por limite de idade, no dia 21 de maio, faz hoje precisamente também 30 anos. Mas na reforma continuou a colaborar com o museu e a produzir intelectualmente. Podemos mesmo afirmar que não conheceu momentos de tédio, trabalhava mesmo nas férias. E eu tenho que trazer aqui esta fotografia minha de uma ida à sua casa de fim de semana em Janas para corrigirmos as provas do catálogo da Lisboa Quinhentista, uma exposição que ocorreu no museu em 1985. A visita foi muito simpática, aliás, até porque Irisalva Moita cozinhava muito bem e ofereceu-nos uma grande refeição. Mas, como eu estava a dizer, trabalhava nas férias e as viagens em momentos de lazer eram visitas de estudo quase sempre, das quais chegou a produzir relatórios para a APOM, a Associação Portuguesa de Museologia, e Fundação Carlos Gulbenkian, uma instituição que patrocinou muitas dessas viagens. Optámos uma vez mais nessa conversa, uma vez que estamos em modo de homenagem neste ciclo, e uma vez que neste ciclo também serão abordados vários tópicos referentes à sua obra, optámos, dizíamos, por fazer aqui uma soma dos acontecimentos referentes a uma justa validação da vastíssima e multifacetada obra de Irisalva Moita, ou seja, de como Irisalva Moita foi e tem sido vista nos meios culturais. Aqui, só para localizar as datas, portanto, da esquerda para a direita, Irisalva Moita em 1979, numa exposição de Lisboa e a criança no próprio Museu da Cidade, nos Passos do Conselho no centenário do nascimento de Vasco da Gama em 1969 e em 1960 nas escavações do Hospital Todos os Santos na Praça da Figueira. Quando faleceu, a 13 de junho de 2009, em Lisboa, ocupava já por mérito próprio um lugar relevante e reconhecido na cultura do século XX em Portugal, materializado através da intensa e multidisciplinar atividade científica, quer como arqueóloga, historiadora e lexicógrafa, patrimonialista ou museóloga, que aqui enunciamos sem qualquer critério de ordem e importância, como veremos.
Este papel na cultura em Lisboa havia sido reconhecido logo em 2004, no âmbito de uma exposição Lisboa século XX, promovida pelo então diretor municipal Monteroso Teixeira e comissariada pelo oceanógrafo Sarmento de Matos. A exposição nunca se chegou a realizar, e simultaneamente no âmbito de um projeto nosso de história oral para o Museu da Cidade, que reuniu um conjunto de entrevistas e personalidades que consideramos relevantes e incontornáveis da história e das vivências da capital. Isalva Moita foi uma das entrevistadas, como não poderia deixar de ser. Voltaremos a falar desta entrevista a propósito deste ciclo de conferências. Uma das primeiras instituições a reagir à sua morte foi a Academia Nacional de Belas Artes, que Isalva integrava desde os anos 70. O seu presidente, António Valdemar, afirmava que foi uma das, e cito, claro, uma das mais notáveis personalidades no domínio dos estudos olicipenenses. Deixou uma vasta obra de erudição e crítica, sublinhando ainda que formou várias gerações na área da museologia e da investigação histórica. E aqui sublinho que, sem dúvida, e que a Isalva, aliás, e até agradeço as palavras do António Marcos, que foi uma mais-valia formativa e que um apoio para a minha carreira. Com ela aprendi a resolver problemas, fazer escolhas, tomar muitas decisões. Desde cedo responsabilizou-me por muitas tarefas, incluindo ficar a tomar conta muito pontualmente no museu durante as viagens que se fazia com a Maria Raquel Florentina, a outra conservadora do museu, e que também é justo fazer uma homenagem, porque foi uma mulher que também muito ajudou a que Isalva também tivesse um papel preponderante e um papel de destaque em toda a sua carreira. Mas dizia eu que Isalva começou, de certa forma, a começar a fazer, e diziam que ela não delegava, mas começou a começar a delegar para se dedicar mais à investigação, às exposições e à sua escrita. O Centro Nacional de Cultura, e voltando aos obituários, categorizou-a como ilustre museóloga e olicipógrafa. Deixa na sua página, inclusivamente, o seguinte texto: homenagem sentida a Isalva Moita, reconhecida internacionalmente como uma das maiores autoridades em conservação municipal, e cuja ocupação, durante os muitos anos da sua reforma, foi a proteção ciosa e quase feroz do património da sua Lisboa, que percorria a pé, apoiando-se numa bengala e denunciando de imediato qualquer desmando que presenciasse em termos de agressão ao acervo da cidade. Isto não aconteceu só durante a sua reforma, aconteceu durante toda a sua carreira nos museus. O jornalista do Público, pela mesma ocasião, Luís Miguel Queiroz, escreve: pioneira dos trabalhos arqueológicos em contexto urbano, autora de estudos fundamentais sobre as várias épocas da história de Lisboa, grande dinamizadora do Museu da Cidade, Isalva Moita deixou uma obra vastíssima. E, por fim, fui buscar também umas palavras do investigador e medievalista Pedro Picoito, que nos diz: porque Isalva Moita não era só aquela cavaleira andante do património algo mítica e excêntrica. Havia pessoas que a encontravam na rua que ela conhecia e ela, tão absorvida nos seus pensamentos, não respondia às pessoas, porque não as via, mas é porque estava sempre a pensar em qualquer coisa de proteção sobre a cidade. E continua o que nos diz o Pedro Picoito: era uma investigadora rigorosa e incansável, capaz de escrever com a mesma seriedade sobre castros pré-romanos e caricaturas do Zé Povinho. Foi a Lisboa, porém, que dedicou quase toda a sua obra, dispersa por artigos, catálogos de exposições e relatórios de campanhas arqueológicas. O seu olhar próximo e apaixonado iluminou todos os recantos do passado lisboeta e a que deitou a mão. Pode dizer, sem exagero, que há uma história de Lisboa antes de Isalva e outra depois. Logo no ano de 2009, é editado, e estamos no domínio das homenagens, o número 95 do Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, dirigido por Maria Micaela Soares, uma amiga pessoal de Isalva e com quem Isalva trabalhou várias vezes. Boletim esse, como disse, dedicado à memória da erudita olicipógrafa e também designado pela própria Micaela de nobre democrata. Ali foram publicados 3 textos inéditos de Isalva e uma nota curricular elaborada por José Meco, a partir de manuscritos e apontamentos soltos que a família disponibilizou para a ocasião. Meco não hesita em afirmar que Isalva foi a amiga e o grande modelo da sua própria carreira de historiador. Aqui uma fotografia de José Meco no Palácio Fronteira, com Isalva em 1994.
Também a revista O Lícito do Grupo Amigos de Lisboa, a que Irisalva tinha pertencido desde 1959, presta-lhe uma homenagem em texto sentido assinado por Salete Salvado, uma colega sua da área da cultura do município. Se estas foram algumas das reações logo a seguir ao seu desaparecimento, Irisalva continua a ser mencionada e a ser lembrada como uma grande personagem da cultura em Lisboa. Já em 2013, a publicação da revista Rossio, Estudos de Lisboa, uma revista lançada pelo Gabinete de Estudos Oliciponenses, na altura com um número subordinado ao tema da olicipografia. Desculpa, não é este slide, são duas exposições da Irisalva, da olicipografia. O professor G. Augusto de França decidiu destacar a Irisalva Moita com um artigo sobre a sua importância para a Arqueologia de Lisboa, sem ficar claramente esquecido de referências à sua obra escrita. Também desde 2017 passou a fazer parte da toponímia da cidade, tendo-lhe sido atribuído o nome de uma rua na freguesia de Lumiar, na antiga Quinta dos Alcotinhos. Há cerca de 5 anos, em 2019, o Museu de Lisboa, como o António já disse, o antigo Museu da Cidade, renomeado como Museu de Lisboa, organizou em parceria com a Sociedade de Geografia de Lisboa um colóquio de homenagem a Irisalva Moita, Vida e Obra, era assim o título do colóquio, de que foram publicadas as atas na revista do Museu do Teatro Romano, Sequena, em 2021, com artigos muito diversificados sobre a obra e a vida da Irisalva. Incontornável e indispensável, quer pelo texto, quer pela iconografia, muito dela inédita na ocasião, é a biografia Irisalva Moita, um percurso fotobiográfico, um rigoroso trabalho de pesquisa de Margarida Almeida Bastos e de Rita Fragoso de Almeida, ambas técnicas superiores investigadoras do Museu da Cidade, Museu de Lisboa, que foi editada em 2009 e prefaciada por José Neto. Irisalva tem ainda uma entrada no Dicionário de Historiadores Portugueses, um dicionário online da Biblioteca Nacional, e, como não podia deixar de ser, no dicionário Quem é Quem na Museologia Portuguesa, nesta última versão de 2022 ampliada, porque saiu uma primeira versão e quando consultei estranhei muito não vir o nome da Irisalva, mas agora ela já aparece. E numa revista, que esta imagenzinha não é a Irisalva, que está na capa, mas nesta revista Fases de Eva, Estudos sobre a Mulher, de 2016, onde Elizabeth Nunes e Sandra Leão publicam uma entrevista feita à Irisalva. Etc, etc, etc. Poderíamos elencar aqui mais alguns textos que se têm escrito sobre Irisalva. E que, provavelmente, em outras conversas estarão em curso e provavelmente irão aparecer algumas novidades ao longo deste ciclo comemorativo. Felizmente, em vida, Irisalva, e não só postumamente, como costuma acontecer, viu desde logo reconhecido parte do seu trabalho, pelos seus pares e pela autarquia, tendo recebido louvores e tendo sido distinguida com prémios. Como, por exemplo, em 1970, recebeu o louvor da Câmara de Lisboa pelos trabalhos de arqueologia na cidade. Em 80, recebeu outro louvor da Câmara pela contribuição para o aumento do prestígio e da proteção cultural de Lisboa no estrangeiro, com a participação num livro patrocinado pela Unesco, Les Capitales de l'Europe, Guide des sources de l'architecture et de l'urbanisme. Em 85, recebe outro louvor da Câmara pela abertura do piso térreo do Museu da Cidade. 86, louvor da Câmara Municipal de novo, pela realização de uma exposição de faianças de Rafael Bordal Pinheiro, em 85. 92, ela atribuiu o prémio Júlio de Castilho de Olicipografia pela obra 5º Centenário do Hospital Real de Todos os Santos. 95, novamente a Câmara de Lisboa tem um louvor pela sua obra, uma obra incontornável, uma síntese da história de Lisboa, o Livro de Lisboa, editado pela Lisboa 94, precisamente em 1994. 2001, recebe a Medalha Municipal de Mérito e Dedicação da Câmara Municipal de Loures. No site desta Câmara, e a propósito desta condecoração, podemos ler: Irisalva Moita, destacada museóloga e investigadora nacional conhecida pelo rigor, precisão e inovação do seu trabalho, viúva de um grande arquiteto, Huertas Lobo, que justamente aqui merece ser mencionado e relembrado. Irisalva Moita e Huertas Lobo
decidiram entregar à Câmara Municipal de Loures a sua valiosa biblioteca, enriquecendo desta forma o espólio da Biblioteca José Saramago. A fotografia que eu vos trago é de Isabel e o marido, na sua casa, onde moraram na Avenida Dias Garcia. Ela morou nesta casa até falecer. Esta fotografia é de 1965. Em 5 de outubro de 2004, o Presidente da República, na altura Jorge Sampaio, concede-lhe o título de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. E, finalmente, em 2008, talvez a condecoração que ela estaria mais à espera, é distinguida com a Medalha de Honra da cidade no dia 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, numa cerimónia muito singular e restrita, numa altura que começava a estar já muito debilitada, mas mantinha o seu habitual porte de mulher de grande verticalidade, como dela se recorda a prima Maria Adriana Nobre Simões, de quem recolhemos estas palavras. Aliás, lembro-me eu, quando nesta ocasião, por iniciativa do museu, se organizou na sala onde foi entregue a medalha pelo Presidente António Costa, que Isabel, muito sensibilizada, afirmou que a sua maior compensação de uma carreira foi o trabalho que desenvolveu no Museu da Cidade, de onde, segundo ela, abraçava toda a cidade. Mas ao longo da sua carreira também foi alvo de profundas contrariedades. Viu muitos projetos serem negados ou abortados ou adiados, sobretudo no Museu da Cidade, que quis ampliar com novos edifícios para serviços e exposições a construir na área da Quinta do Palácio. Um destes exemplos é o edifício que hoje ficou designado por Pavilhão Preto, prometido pelo Abcacis em 1984, mas que só viu as suas obras serem concluídas 10 anos depois, em 94. E em vez de servir para expor em permanência, como a Irisalva queria, a coleção de azulejos, coleção que ela fez durante muitos anos com atitudes de salvaguarda, comprava, mas também ia conseguindo recuperar edifícios que iam sendo demolidos na cidade, numa postura que, à época, era uma postura correta de salvaguarda, que hoje em dia devem ser mantidos e merecidos, mas temos que ler as coisas no período, e, portanto, hoje o Museu da Cidade tem a segunda maior coleção de azulejos de Lisboa, a seguir à do Museu de Azulejos, propriamente dita, mas a Irisalva queria que fosse, mas na altura acabou por ser usado para exposições temporárias, uma vez que o museu não dispunha de nenhum outro espaço próprio a esta destina. E hoje continua a ser um local de exposições temporárias. Já teve exposições sobre azulejo também. Foi alvo também de profundas injustiças ao longo da sua carreira. Uma delas na Faculdade de Letras e outra, que queria aqui trazer estas duas, e outra na própria autarquia. Uma das injustiças foi como, enquanto docente universitária, ela tinha sido contratada em 1954 como segunda assistente do grupo de Ciências Históricas na Faculdade de Letras. Uma dessas injustiças foi, de facto, da forma vergonhosa, hermeneuticamente falando, de contornos muitíssimo sombrios, com que foi exonerada em 1957, sem motivos aparentes, da Faculdade de Letras, como dizia, por um processo movido pelo professor catedrático Manuel Heleno. Este episódio foi de forma muito completa descrita e apresentada em 2022 pelo professor Carlos Fabião, numa conferência integrada num seminário do mestrado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que está disponível inclusivamente online, onde se abordou, entre outros temas, o papel das mulheres na arqueologia, papel que também foi já estudado por Jacinta Bugalhão. E no seu trabalho na arqueologia foi confrontada, por exemplo, em 1989, com a transferência dos museus para os arquivos municipais, por causa de se ter insurgido contra a decisão do presidente Abcacis, na época, de ter decidido ceder um espaço do primeiro andar do já exíguo Museu Rafael Bordal Pinheiro aos Cardeantes de Lisboa para ali instalarem a Casa do Humor, que acabaria por ser este o gatilho de uma querela com a hierarquia alimentada por outras questões, como ter descuidado profundamente das obras de restauro da Alcáçova, da construção do restaurante Casa do Leão, penso que é assim que se chama, Casa do Leão, e do restauro que foi feito, e escreveu sobre isso. Temos aqui um documento, que é um documento ainda hoje inédito, de 82,
como ter contestado a retirada do Gabinete de Oliciponenses, que fazia parte integrante do Museu da Cidade desde 78 e que criou uma autonomia em 84, não veio logo para aqui, Palácio da Rosa, que acabou por ficar aqui no Palácio Bocejur, essa é outra história, ou inclusivamente a montagem do Gabinete de Duarte Pacheco, um gabinete que tinha sido doado à Câmara pela família, e que quiseram que ela montasse esse gabinete no Museu da Cidade, mas para isso teria que desmontar uma parte do museu que ela tinha construído. De facto, podemos afirmar que a história de Erisalva Moita é também a história dos serviços culturais da Câmara Municipal de Lisboa. Nesta ocasião desta querela com a Cassis, uma onda de indignação levou um abaixo-assinado contra a sua transferência. Revoltada e magoada, não perdeu o espírito combativo, como sempre, e escreveu ao Presidente, ao Cassis, apelando ao apuramento da verdade. Tinha sido acusada de, e cito, obstrução à gestão pela variação da cultura. Mas em 1990, as eleições municipais trazem nova coligação à realidade, o PS e o PCP, e Erisalva Moita acabou por retomar as suas funções nos museus. E pôs baixa e nunca chegou realmente a ocupar nenhum lugar não porque achasse que os arquivos seriam indignos, mas a sua carreira era de museus e não era de arquivo. Isto é uma imagem dela em 92. Nesta ocasião chegou a desabafar que, sendo uma mulher de esquerda e que viveu uma grande parte da sua vida e trabalhou em ditadura, se sentiu muito maltratada em plena democracia. Estes episódios na sua carreira aconteceram talvez por ser mulher, por ter um grande carisma, era uma mulher com grande carisma, ser muito inteligente, determinada e combativa, e uma mulher de grande frontalidade, como afirma José Meco. Frontalidade que lhe trouxe muitos dissabores, mas que não a deitaram abaixo, não a fizeram esmorecer, nem perder o espírito combativo. Antes estamos em crer que a tornaram mais resiliente, mais segura de si, mais capaz de gerir, no mundo de poderio masculino, a sua carreira de forma eficaz e assertiva, rasgando com alegados preconceitos. Esta mulher destemida muito ficou a dever à educação e ao ambiente familiar vivido na casa dos pais em Angola. Nota que temos que, forçosamente, deixar aqui. Com a sua recolocação, depois deste episódio, seguiram-se tempos um pouco mais confusos, com a criação de uma divisão de museus e palácios e a entrada em cena de um chefe de divisão, Paulo Pereira, que passou a ser a chefia direta de Erisalva mesmo no seu próprio local de trabalho. Ela teve sempre chefias, mas nunca estavam instaladas no museu. Mas Paulo Pereira soube sempre respeitá-la e integrá-la na nova orgânica, perpetuando mesmo a sua estadia no museu depois da sua reforma. Investigadora compulsiva e conhecedora profunda da cidade de Lisboa, facetas, como temos estado a ver, foram autênticos sustentáculos estruturantes para o trabalho que desenvolveu no âmbito dos estudos oliciponenses, começados logo a partir de 1958, quando ingressa na CML como conservadora dos museus municipais. Ao longo da vida, publicaria cerca de uma centena de textos e artigos em livros, catálogos e em periódicos, nacionais e no estrangeiro. E preferiu muitas palestras e lecionou aulas sobre variados temas de história, olicipografia, arte, arqueologia e museologia. Trago aqui duas imagens, uma de Erisalva em 1968, no primeiro Congresso Nacional de Arqueologia, outra no Ecomuseu do Seixal, já na década de 90. Uma extensa obra que merece ser revisitada, recompilada e disponibilizada, juntamente com alguns textos inéditos, que sabemos que ainda os há, um trabalho que estamos a desenvolver no âmbito desta evocação. E como já sublinhou José Meco, uma forma de homenagear devidamente, e muitas homenagens podem ser feitas a Erisalva, que dedicou o essencial da sua vida a Lisboa, seria reunir a sua obra dispersa, ou editá-la ou reeditá-la, a alguns dos seus trabalhos. Tal como comissariou, além das publicações, tal como comissariou ou coordenou mais de 2 dezenas de exposições temporárias e pequenas mostras no âmbito das atividades dos museus. Referimos ao Museu da Cidade, ao Museu Rafael Bordal Pinheiro, ao Museu Antoniano, que hoje se chama Museu de Santo António,
assim como participou e colaborou em exposições de outras entidades, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Trago aqui alguns exemplos de alguns slides. Este primeiro, a imagem da esquerda, é de 1978, no Palácio dos Corchelos, Povo de Lisboa. A imagem da direita é no próprio Palácio Pimenta, no Museu da Cidade, uma exposição do Tricentenário de Camões, e é de 1980. De seguida, temos a imagem da inauguração da exposição Lisboa e o Marquês de Pombal, de 1991. Exposição Dom João V e o Abastecimento da Água de Lisboa, em 1990. Peço desculpa, a exposição do Marquês de Pombal, de 1982. Exposição Dom João V e o Abastecimento da Água a Lisboa, de 1990. E uma outra, a exposição Lisboa, século XX, nas artes plásticas. É de propósito este slide. Este slide que eu trago aqui é um slide de propósito, porque Elizalva Moita, a propósito, na inauguração desta exposição, tinha se sentido inaugurada. O slide é de outra exposição, mas isto acontecia recorrentemente. Aliás, ela tinha familiaridade com João Soares, porque na altura era vereador da Cultura, porque sua mãe, Maria Barroso, tinha sido colega dela na Faculdade de Letras. Portanto, havia uma aproximação também ao João Soares de uma forma. E ela discutia muito com ele e discutia muitos temas e era muito frequente. Mas nesta exposição, na Lisboa, século XX, nas artes plásticas, ela sentiu-se de alguma forma ignorada e então no discurso anunciou que a exposição tinha sido feita para educar os políticos e para eles perceberem como devia ser e o que era o Museu da Cidade. O José Meco lembra e repetia muitas vezes que ela tinha uma frase que dizia: a ignorância é muito atrevida. Mais uma exposição, e aqui aqui vem a Maria Barroso, já na Galeria do Bordal Pinheiro, em 1992, uma galeria na altura aberta nessa altura, ou ainda uma exposição já em período, já pós-reforma, de 1998, sobre o arquiteto Queiro do Amaral. Foi comissariada, a Elizalva coordenou, mas foi comissariada para Ana Questões. Se no âmbito da história e da olicipografia, este foi o panorama onde também se constata ter sido a primeira mulher olicipógrafa que integrou um ciclo áureo que teve o seu início na segunda metade do século XIX e onde avultou nomes de eruditos como Júlio de Castilho, Vieira da Silva, Gustavo Matos Sequeira, Pastor de Macedo, Norberto Araújo. Elizalva Moita teve a plena consciência que era uma olicipógrafa. Por isso eu trago aqui esta citação dela de 2004, que foi recolhida da entrevista que há pouco lhes falei. Destes olicipógrafos, Elizalva só conheceu, há uma década de idades, não é? Elizalva só conheceu Matos Sequeira, que visitou muitas vezes nas escavações do Hospital Todos os Santos. Aqui vemos uma notícia de saída no jornal 1960, em que eles estão a ler uma sepultura da ermida de Nossa Senhora do Amparo, que integrada nas ruínas. Esta realidade de primeira olicipógrafa foi, aliás, recentemente retratada na exposição Olicipógrafos os Cronistas de Lisboa, realizada na Biblioteca Nacional em 23 e no âmbito de um projeto homónimo, onde Elizalva era efetivamente o único nome de mulher entre os 22 nomes mencionados como fundamentais na história da olicipografia. No campo da arqueologia, o papel de Elizalva foi marcado por um assinalável pioneirismo, que se traduziu na concretização das primeiras escavações arqueológicas em solo urbano. O mesmo quer dizermos que foi precursora do que hoje chamamos de arqueologia urbana. Não vou falar muito da arqueologia, haverá outras conversas sobre isso, mas gostava só de referir que entre as diversas intervenções que orientou, destacam-se a Estação Neolítica de Vila Pouca, na Serra de Monsanto, os vestígios do Hospital Todos os Santos e da necrópole luso-romana na Praça da Figueira, o Teatro Romano de Lisboa. As publicações e os relatórios resultantes desta atividade constituem hoje um importante contributo para a compreensão da história da cidade de Lisboa. Mas sobre isto, como eu disse, haverá outras conversas. Só uma pequena nota
sobre o caso do Teatro Romano, intervencionado entre 1966 e 67. Irisalva pretendia escavar todo o edifício cénico que estava subterrado sob uma malha urbana setecentista ou oitocentista já bastante consolidada. Traça para tal um programa muito ambicioso que previa a compra pela autarquia dos imóveis, esses imóveis que estavam sob as ruínas. Mas a demolição destes e o relojamento foram um problema e a escavação foi interrompida e acabou por, nesta fase e neste período, não ter continuidade. Foi o trabalho, dizia Irisalva, onde recebeu mais apoio dos dirigentes autárquicos, possibilitaram-lhe a compra de uma série de edifícios. E esse dirigente autárquico que lhe sempre apoiou muito foi o presidente António Vitorino França Borges, presidente entre 1959 e 1970, e um homem que se dedicou muitíssimo à cultura, entre outros. Mas só em 1998, por iniciativa da vereadora da Cultura na época, Maria Calado, fomos nós, e que já estávamos como chefes de divisão no museu, fomos incumbidas de apresentar um projeto para a recuperação do Teatro Romano. Apresentámos um projeto que intitulámos Programa de Recuperação e Valorização, que foi aprovado por unanimidade na sessão de Câmara. E tinha um cofinanciamento comunitário e era urgente pôr esse projeto em curso, porque senão perdia-se esse dinheiro, mas o dinheiro não contemplava a intervenção toda, portanto a Câmara também ia entrar com algumas verbas. Um dos objetivos desse projeto era a criação de um museu, que foi inaugurado em 2002. Com este museu pretendia-se dar continuidade à investigação, salvaguardar, conservar e valorizar o monumento. Um tributo, no fundo, a Irisalva Moita e ao seu esforço de recuperação deste monumento nacional. Vemos aqui Irisalva Moita na inauguração com o arquiteto Teotónio Pereira. Licenciada, por fim, estou quase a concluir, há muito a dizer pela Irisalva, mas nós estaríamos aqui muito tempo a falar. Licenciada em Ciências Histórico-Filosóficas pela Universidade de Lisboa e com o curso de Conservador de Museus, Irisalva Moita, pela sua formação académica e muito pela sua experiência profissional, enquanto responsável pelos museus, teve no campo da museologia um contributo decisivo, quer dentro da Câmara, quer fora da Câmara Municipal. E teve um contributo decisivo, sobretudo na reestruturação e criação de um novo Museu da Cidade. Projeto ímpar no campo da museologia da época. Temos aqui 2 manuscritos com o plano e o projeto, que uma das muitas versões do plano museológico para esse museu. Instala no Centro Cientista Palácio Pimenta, no Campo Grande, onde inaugura entre 1979 e 1985 um novo e moderno museu, alicerçado num discurso cronológico, histórico e evolutivo sobre Lisboa, desde a apresentação do meio geográfico e da sua pré-história, terminando na Revolução Republicana em 1910. Isto era sempre um problema ao terminar em 1910, mas o palácio não tinha mais espaço, não havia mais salas. Tenho aqui algumas imagens que mostram o palácio na época, já 2 salas, e esta reabilitação e reintegração de algumas partes do palácio, como esta cozinha, para tornar um ambiente visitável, mostrar como seria um ambiente paliciano do século XVIII. Irisalva, aliás, sabendo das dificuldades que havia em montar museus, o museu já tinha tido uma primeira experiência na Mitra, a partir de 1942, e sabia-se das dificuldades que era montar museus em edifícios, mas ela considerava que este palácio do Campo Grande também era um elemento museológico que valia a pena ser visitado e ser valorizado. Como conservadora dos museus a partir de 1958, como frisámos, e conservadora-chefe desde 71 até 94, volto a lembrar o ano em que se reformou por idade, promoveu ativamente com a sua ação científica e com o desenvolvimento desta instituição museológica a criação de um espaço interdisciplinar e de divulgação da memória de Lisboa, que, como sublinhamos, ela também soube reconhecer, embora fosse ela soube reconhecer que era um espaço que necessitava de ser reformulado.
E, portanto, todas as intervenções que houve posteriores, ela própria sentiu pena em não ter feito, em não ter conseguido fazer, reformulando de alguma maneira o seu plano de 1971-75, porque ela sabia e dizia, e sabia muito bem, que os museus envelhecem. Irisalva Moita é assim um nome incontornável na história da museologia em Portugal. Espero poder concluir a tese de que o António falou muito brevemente, onde ficará bem explícito este seu papel. Ao preparar esta conversa, soou muitas vezes na minha memória os conselhos e os argumentos de Irisalva Moita. Ana Cristina, faça isto, não faça aquilo. Assim como reconhecia a sua figura coquete, e me lembro de ela responder sempre a um elogio que lhe fazíamos. Está muito bonita, que casaco tão giro. Com sempre, estou sempre bonita. E era bem verdade. Sempre assertiva nas suas palavras e pragmática, muito segura de si, como nestas palavras que aqui deixamos, e com esta imagem do início da sua carreira de 1960. Se tivesse de recomeçar, tenho a certeza que trilharia o mesmo caminho. Lisboa vale bem o sacrifício de uma vida, quanto mais de uma carreira. Saibamos nós honrar o seu trabalho de grande seriedade intelectual e perpetuar o seu legado. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Cristina. Eu não sei se há alguma questão, se alguém quer aproveitar para levantar alguma questão. Não sei se à distância, também online, haverá alguma questão. Aqui, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, ou um detalhe que queira aprofundar. Eu só quero dar os parabéns à Cristina por este tributo à Irisalva Moita, que também tive o privilégio de conhecer, embora nunca trabalhasse diretamente com ela, mas era uma grande mulher, uma grande... É por causa da gravação. Vou acabar. Era uma grande mulher, era uma grande pioneira, e o que eu recordo também de Irisalva é realmente a sua grandeza pessoal. Qualquer pessoa que visse a Irisalva, acho que percebia que estava perante alguém que tinha grandes valores de trabalho e integridade, e embora também devemos, a Cristina não disse isso, mas ela não tinha um feitio fácil, como todos sabemos. Mas, na verdade, acho que qualquer gênio não tem um feitio fácil. Portanto, temos que relevar essa questão e realmente, Ana Cristina, acho que a Irisalva ficaria muito feliz se pudesse ouvir as tuas palavras de hoje, e porque, no fundo, também tu foste uma garantia de perpetuação do seu legado enquanto estiveste à frente do Museu de Lisboa, Museu da Cidade, na altura, e penso que serias uma pupila e que ela também teria muito orgulho em ouvir esta comunicação e tudo o que falaste sobre ela. E a cidade de Lisboa deve muito, isso sem dúvida, a cultura, e dei aspas, e mais uma vez agradeço também ao Paulo e na figura do António e ao Gabinete de Licenciamento, onde também trabalho, que não tivessem deixado passar esta data em branco e que assinalassem da melhor forma. Desejo que continuem durante este ano a lembrar-nos de uma grande mulher que não nasceu em Lisboa, mas se calhar amava mais Lisboa do que muitas pessoas que nasceram em Lisboa, e todos nós vivemos muito enquanto historiadores da cidade e lisboetas. E que veio sozinha para Lisboa, numa época
difícil, de guerra, chegou de barco e não tinha família e conseguiu. Este seu espírito combativo acompanhou-a desde sempre. É um exemplo. É um exemplo, sim. Não, acho que um senhor lá. Eu sou a sobrinha da Elisalva Moita, conheço muito bem agora. Queria só dizer que sempre tive um grande orgulho nesta minha tia, que eu admirei sempre muito, porque, além de tudo o que vocês disseram, ela era de uma generosidade sem par com a família. Nós viemos de Angola, retornados, e ela acolheu-nos a todos em casa, e foi para mim sempre um objetivo ser como ela. Claro que eu não sou como ela, mas os valores cá estão, aliás, toda a família, como bem afirmou, em casa do meu avô, esses valores foram muito incutidos desde sempre, aquela retidão, aquela honestidade, o trabalho. Pronto, só gostava muito de agradecer às instituições, e nomeadamente à doutora Ana Cristina Leite, por terem trazido esta imagem tão bonita da minha tia. Muito obrigada. É justa, não é bonita, é a imagem real, é a imagem que eu tenho. Mas estou gratificada. A imagem que eu tenho dela, não foi possível. Há questões que falou e muito bem, não foi possível eu falar muito mais por nós, questões da família, há muito. Fiz só aquela menção porque realmente a cultura e todo o seio familiar foi muito importante na formação desta pessoa, sim, desta grande mulher. Obrigada. Pronto, não havendo mais nenhuma questão, eu agradeço mais uma vez a vossa presença e o vosso interesse nesta conversa. Peço-vos para estarem atentos, porque vai haver mais iniciativas no âmbito destas comemorações dos 100 anos do nascimento da doutora Elisalva Moita, e deixo-vos já então o anúncio de que no dia 25 de junho às 18h30 vamos ter uma nova conversa. A conversa vai ser pelas colegas da Câmara Municipal de Loures, as doutoras Ana Cristina Monteiro, Maria João Figueiredo e Ana Cristina Oliveira, e que vão falar connosco sobre o Fundo Elisalva Moita nas bibliotecas municipais de Loures. Notas sobre a biblioteca pessoal. Muito obrigado e até daqui a sensivelmente um mês. Obrigado por